A deputada Carla Zambelli deve ser ouvida nos próximos dias pela Polícia Federal. Ontem, a parlamentar do PL e um dos principais nomes da oposição foi alvo de uma cobertura, uma operação da PF junto com o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto. Em depoimento, ele disse ter sido pago. Olha que plano maluco. Gente. Ele disse que foi pago para invadir o sistema do CNJ e expedir um mandado de prisão falso contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um mandado de prisão assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, né, com a assinatura falsa do ministro. E aí ele também recebeu dinheiro para invadir as urnas eletrônicas. Você vai lá, invade as urnas eletrônicas, hackeia uma das urnas, e aí a gente vai provar que esse sistema não é seguro. Aí o hacker falou o quê? Não dá para invadir as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas não estão conectadas à internet. Aquilo que a gente tem dito já há anos e que muita gente finge que não entende ou que não acredita. Peça para um hacker invadir um forno micro-ondas. É mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, no final das contas, a Carla Zambelli pagou para o cara provar que as urnas são seguras, né? Porque ele não conseguiu invadi-las. Não conseguiu entrar no tal do código-fonte. Só que mais grave, ele revelou que se reuniu com Jair Bolsonaro em agosto do ano passado, ou seja, durante a campanha eleitoral, para tratar dessas encomendas malucas aí da Carla Zambelli. De Brasília, Márcio Rocha. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham. O hacker alvo de operação da Polícia Federal por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça afirma que toda essa ação foi planejada pela deputada Carla Zambelli. Walter Delgatti Neto foi preso ontem aí no interior de São Paulo na ação que também apreendeu documentos, 2 celulares e o passaporte da deputada federal do PL. Tanto o apartamento quanto o gabinete da parlamentar foram alvos dos agentes. Zambelli é suspeita de pagar ao hacker mais de R$13 mil por meio de assessores para que ele invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os crimes teriam ocorrido entre os dias 4 e 6 de janeiro deste ano. Segundo a polícia, Delgatti conseguiu inserir alvarás de soltura e mandado de prisão falsos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ontem a deputada convocou uma coletiva de imprensa, né, justamente para negar todas as acusações. É o que a gente vai ver agora. Eu pagaria R$3 mil para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Pois é, em depoimento informal, após ser preso, Delgatti assumiu a autoria do crime e disse que foi contratado por Carla Zambelli, de quem se aproximou no ano passado. Segundo ele, o mandado de prisão falso foi escrito pela própria deputada. Conhecido como o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto teria sido o autor da invasão do grupo do Telegram, daquele aplicativo de mensagens que reunia os procuradores e o então juiz Sérgio Moro. A ação revelou a troca de mensagens ilegais entre os integrantes da Operação Lava Jato e o ex-magistrado. 2 anos depois do caso vir à tona, o hacker passou a ser disputado por pessoas do mundo político. De acordo com as investigações, Zambelli pediu para que ele invadisse o sistema das urnas eletrônicas para, assim, mostrar a fragilidade do sistema. Sem conseguir o acesso, Delgatti tentou entrar no celular do ministro Alexandre de Moraes, também sem sucesso, e foi aí que buscou atuar no sistema do CNJ. O hacker afirmou que em agosto do ano passado, durante a campanha eleitoral, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E segundo ele, o que ele disse, o ex-presidente teria perguntado se seria possível invadir as urnas eletrônicas, mas o hacker disse que não conseguiria porque não poderia ir pessoalmente à sede do Tribunal Superior Eleitoral. Carla Zambelli confirmou que levou Delgatti Neto até o Palácio da Alvorada, mas ressaltou que Bolsonaro perguntou apenas se as urnas eletrônicas eram seguras. O hacker teria respondido ao ex-presidente que nenhum equipamento eletrônico é seguro. Para a parlamentar, a Polícia Federal tenta atingir Jair Bolsonaro com a operação. Mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria
serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. Pois é, ontem no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o Conselho de Ética, da Câmara dos Deputados aceitou a denúncia contra a deputada federal. Zambelli é acusada por parlamentar, né, Duarte Júnior, do PSB, de xingamento ofensivo durante uma audiência numa comissão da Casa. Isso teria acontecido no mês de abril. A inteligência da Carla Zambelli é impressionante, porque no meio de uma série de crimes cometidos por ela vai lá e de fato faz uma piada, né, no corpo desse mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Porque no texto, ela vai lá e coloca frases como... como é que é? Ele aplica uma multa... Tem o faz o L, cumpra-se ele está sendo preso porque... aplicou uma multa ao PL sem explicar por que eu sou um deus do Olimpo. É muito mal escrito, tá? E aí usa alguns termos aqui, como 1,14 bilhão de reais, exatamente o número de urnas impugnadas. Não faz nenhum sentido. É um negócio que tenta fazer graça e no final, em vez de escrever publique-se e intime-se, né? Que é como você encerra mesmo esses textos judiciais, ela escreve assim: publique-se, intime-se e faz o L. Deve ter morrido de rir. O hacker disse que foi ideia dela. E aí publicou esse troço na página como uma piada mesmo. Só que uma piada no contexto de vários cometimentos de crimes. Ela contratou um hacker para compuscar o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro. Ela contratou um hacker para invadir o e-mail de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tentando encontrar algo que o comprometesse. Então, ela teve a suprema inteligência de plantar uma piada ali na internet que chamaria a atenção para os crimes cometidos por ela, porque alguém deve ter visto esse mandado e falado: como é que isso veio parar aqui? Peraí, quem é que colocou isso aqui? Vamos investigar. E aí pronto, chega-se no Delgatti, chega-se na Carla Zambelli, que produziu provas contra ela mesma e agora tá dizendo que tudo não passou de uma grande piada. Não é assim que a banda toca, não. E Carla Zambelli tá isolada. Você viu o grupo que tava ao lado dela? Pra quem não tá vendo, ela tá cercada de ilustres desconhecidos da Câmara dos Deputados. Deputados que são do partido dela, mas nenhum, curiosamente, de São Paulo, por onde ela foi uma das deputadas mais votadas. Cadê o Eduardo Bolsonaro? Cadê o Nicolas Ferreira? Essa gente não quer se unir com Carla Zambelli. Zambelli tornou-se tóxica. Tá aqui, ó. São rostos que não são reconhecíveis imediatamente, né? A gente tem que olhar e tem que consultar para lembrar quem é que são e tal. Eles são reconhecidos em nichos muito específicos, mas não são políticos de projeção nacional, que estão ali fazendo companhia e prestando algum tipo de apoio a ela. Eu tive que buscar a informação sobre quem são esses caras. Cabo Gilberto Silva, da Paraíba, Capitão Alberto Neto, do Amazonas, todos eles têm uma patente, né? E Delegado Caveira, do Pará. O Delegado Caveira é aquele que tá de Ray-Ban, uma cara de macho Red Pill, tá? O macho do Campari. Você tá vendo ali na gravata dele, caras que tem um clipe de gravata que é uma arma? Então. Dá uma olhadinha. São esses caras que estão ali ao lado de Carla Zambelli. Os deputados mais proeminentes do PL, aqueles bolsonaristas de quatro costados, largaram mão. E o próprio presidente manifestou-se ontem a respeito de Zambelli. Tá isoladíssima. Tá aqui na coluna do Estadão. A deputada Carla Zambelli está sem apoio na cúpula e na bancada do partido. Ela convocou uma entrevista ontem. A sigla tem 99 deputados federais. Somente 9 estavam ao seu lado, curiosamente, nenhum de São Paulo, o seu domicílio eleitoral. E aí a gente tá vendo a consequência dos atos de Carla Zambelli, que, deixa eu falar isso de uma maneira bem suave,
Alguém mais malicioso poderia defini-la como uma oportunista, né, que sempre surfou na onda do momento. A Carla Zambelli já foi uma feminista radical, a fêmea, daquelas que tiram a camisa e que colocam dizeres nos seios. Aí depois ela percebeu que a onda do momento eram os movimentos anti-Dilma em 2015. Foi lá e pá, tô na rua, né, um negócio assim, movimento fundado por ela, vem pra rua. Aí foi lá e publicou, ficou famosa na internet, publicando um vídeo em frente a uma loja da Havan, em que ela dizia que aquela loja, em tom acusatório, olha que absurdo, essa loja é da filha da Dilma. Ela não conhecia a Havan até então. E eles ainda zombam da nossa cara, porque não, em vez de colocar o nome Havana, que é a capital de Cuba, eles colocam Havan e uma estátua da liberdade. Eu tô falando sério. Esse vídeo existe. Ela foi lá e viralizou, mentindo que a Havan era da filha da Dilma e que o nome Havan é por causa de Havana, capital de Cuba. Aí depois foi lá e num programa de rádio falar: eu caí numa fake news, veja bem, mas nunca tirou do ar. Nunca fez um pedido de desculpas real à presidente na época. Aí percebeu que a onda do momento era o bolsonarismo. Pá, virou bolsonarista fanática. Aí percebeu que a onda eram as armas. Foi lá e perseguiu um jornalista com uma arma na mão no Centro Financeiro de São Paulo. No que é considerado um episódio que, para muitos bolsonaristas, foi o estopim da derrota do ex-presidente na eleição do ano passado, porque isso aconteceu na véspera da eleição. Só que agora não tem mais onda para Carla Zambelli surfar. E todo mundo percebeu que ela tornou-se uma figura tóxica na Câmara dos Deputados. Tem grande chance de perder o mandato e tem grande chance de, no dia seguinte, ir pra cadeia. Porque o que ela fez é muito sério. Carla Zambelli é o cara de gato. De gato, pelo amor de Deus. Duas coisas, é nas ruas mesmo. O movimento que ela fundou não é o Vem Pra Rua, é o Nas Ruas. E faltou, só eu colocaria aí um ponto a mais nessa lista que você fez, Megali, que é o seguinte: Sérgio Moro foi padrinho de casamento de Carla Zambelli. Porque ele tava na crista da onda. Ele era o top da cadeia alimentar, como dizem, né? E aí, você vê como o mundo dá voltas, como ele gira. Ela entrou em contato com o hacker que destruiu uma parte do trabalho, entre aspas, de Sérgio Moro na Lava Jato. Não é uma coisa espetacular? Não é. Ela tá sempre surfando a onda mais bonita. Só que agora o mar tá flat. Acabou. Para Carla Zambelli, que algum malicioso chamaria de oportunista. Em frente. Entrevista... Exceção. Desculpa, Carla. Zambelli, oi. Quem falou da Carla Zambelli? Flávio Bolsonaro. Isso. Só que não falou dela. Falou do pai. Ele veio em defesa do pai. Né? Disse que nada será encontrado contra o ex-presidente com essa operação aí, que segundo ele tem como objetivo chegar a Jair Bolsonaro, porque nada existe, de acordo com ele. A advogada criminalista Maria Jamile José afirmou que as acusações contra Zambelli e outras pessoas vão depender do avanço das investigações da PF. Inicialmente, ela pode responder por pelo menos 2 crimes: invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Se ela determinou a realização do crime, ela vai ser responsabilizada por esses 2 crimes nessa medida. Se ela não participou, se ela teve uma participação menor, ela vai ser responsabilizada em menor extensão. Toda a discussão aí gira em torno do tamanho, digamos assim, da participação dela, para entender qual vai ser a medida da sua responsabilização, assim como eventuais outras pessoas que participarem.